Eu me chamo Thiago Souza e eu estou responsável por apresentar o tecido sanguíneo e o tecido hematopoético. Antes da gente explicar o que é tecido sanguíneo, é importante a gente passar pelo tecido hematopoético. Mas o que é o tecido hematopoético? O tecido hematopoético ele é o tecido ali que forma, é, que produz as células sanguíneas. Então, todas aquelas células que são do nosso sangue e participam da nossa imunidade foram formadas ali no tecido hematopoético. Então, ali os eritrócitos, temos as células brancas, os linfócitos, as plaquetas, tudo isso que eu vou explicar logo após, foi formado lá no tecido hematopoético. Então, é importante a gente explicar, passar por alguns tópicos. Então, a gente vai falar da localização, o que são células-tronco, o que é hematopoiese, mielopoiese e linfopoiese. Explicando melhor um pouco da localização, é, o tecido hematopoético ele se localiza ali, mais especificamente na medula óssea. Essa medula óssea ela é dividida em duas partes. Então, ela pode ser a medula óssea vermelha e pode ser a medula óssea amarela. Essas duas medulas elas têm funções diferentes, que se localizam em lugares diferentes. Então, por exemplo, ali a medula óssea vermelha ela vai se localizar aqui na extremidade de ossos longos. Então, temos aqui um fêmur, né? Ela se localiza aqui na extremidade deles, desses ossos longos, e pode também se localizar em ossos chatos. Então tem aqui o externo, costelas, quadril e alguns ossos do crânio. Já a medula óssea amarela, ela se localiza aqui bem no meio, na diáfise desses ossos, dos ossos longos. A função delas é diferente. Então, por exemplo, a medula óssea vermelha, ela é composta ali por células-tronco, que elas se diferenciam em outras células do sangue. E ali ela tem essa função, né, de formar células do sangue. Já a medula óssea amarela, ela tem a função de armazenar gordura, né? Ela tem uma função ali, ela tem uma quantidade de adipócitos maior, e ela tem ali algumas células tronco também, que podem se diferenciar. Essa medula amarela, ela pode se transformar em medula vermelha em momentos em que a gente perde muito sangue, como por exemplo em hemorragias, é, em alguns momentos, assim, por exemplo, caso a gente sofra um acidente, a gente perca muito sangue, essa medula ela pode se modificar e se transformar em medula óssea vermelha. Daí a produção de sangue, de elementos do sangue, ela vai aumentar e o nosso sangue ele vai poder retornar a circular normalmente. Isso se a gente não chegue a morrer, caso não chegue a morrer, nesse processo. O que são células-tronco? Células-tronco, elas são ali umas células que têm um poder muito grande de especialização. Então, elas podem se diferenciar e se formar e se transformar em outras células. É, elas seguem dois caminhos ali. Elas podem manter a sua população, né, se multiplicando. Isso também se chama autorrenovação. Ou elas podem se especializar, se transformar em outras células sanguíneas. Isso se chama especialização. Essa decisão inicial, né, de autorrenovação, de especialização, ela é aleatória. Então não dá para dizer ali se tem algum processo. Pode ser genético, pode não ser. Mas aqui geralmente é uma decisão aleatória. As células que derivam do sangue de um único tipo de celular são chamadas de células-tronco pluripotentes. Elas se proliferam e formam duas linhagens. A gente vai eu vou mostrar para vocês. Então, tem aqui as células linfóides e as células mieloides. São duas linhagens, a linhagem linfóide e a linhagem mieloide. Essas linhagens elas vêm só dessas células-tronco. Agora a gente precisa explicar um pouco melhor sobre o que é mielopoiese e linfopoiese. Essa célula-tronco, né, pluripotente, ela vai passar por processos parecidos, tanto na mielopoiese quanto na linfopoiese. Então, ela vai se diferenciar em células mieloides multipotentes e depois vai passar para células progenitoras. Aqui nesse intervalo entre células mieloides multipotentes e progenitoras, a mitose aumenta. Então, pode acontecer ali delas conseguirem se multiplicar de um jeito mais fácil. Esse processo, né, de diferenciação, ele acontece mediante ali alguns sinais, alguns sinalizadores. Então, para cada processo desse, vai ter um sinalizador muito importante.
Então, a célula-tronco ela vai receber esse sinal, vai se diferenciar até chegar lá na célula madura, né? Que é quando a célula vai cair na corrente sanguínea e vai exercer o seu papel lá na imunidade, lá no transporte de gases, caso ela seja um eritrócito. Depois que ela passa por esse processo aqui, ela vira ali uma célula percursora, são os blastos, né? Tem aqui algumas características. Então, ela tem ali, são o começo ali da diferenciação morfológica. Ela está bem ali na porta para virar uma célula madura. Ela também tem uma grande atividade mitótica e elas não são autorrenováveis. São monopotentes, ou seja, elas só formam um tipo de célula. Quando elas chegam na fase de blasto, ela só pode se diferenciar em um tipo de célula, que é justamente a célula que ela vai se amadurecer para exercer o papel. Depois disso, ela passa para a célula madura e daí ela já tem a sua diferenciação completa, né? Esse tipo de célula não consegue se multiplicar. Então, o que se multiplica vai ser a célula-tronco. Ela que vai se multiplicar, ela que tem atividade mitótica e ela que vai gerar essas células maduras no final. Depois que que elas ficam maduras, elas vão cair na corrente sanguínea e vão exercer lá o seu papel. Falando aqui da mielopoese, é o processo de formação ali da linhagem mieloide. Então, ali, essa linhagem mieloide é dividida em dois. Tem ali as células granulocíticas e as agranulocíticas. Eu vou explicar um pouco melhor o que são células granulocíticas e agranulocíticas quando eu estiver falando de tecido sanguíneo. Mas ali, elas começam com as células tronco hematopoéticas e depois elas se tornam maduras, né, passando por todo aquele processo que eu acabei de explicar. Então, quando elas chegam aqui nas células percussoras, sempre tem aqui um eritoblasto. Cada célula percussora tem sua característica, né, antes de se tornar uma célula madura. A gente tem aqui um esquema que mostra aqui como acontece esse processo de diferenciação. Então, aqui tem a célula indiferenciada. Logo acima dessa célula indiferenciada, a gente tem uma célula-tronco. É porque assim, acontece de ter uma célula-tronco pluripotente, ela pode se diferenciar em célula mieloide e célula linfóide. A mieloide vai dar origem à linhagem mieloide, ou seja, essa linhagem que está ocorrendo bem aqui, e a linfóide vai dar origem à célula linfóide, que é a linhagem que eu vou explicar daqui a pouco. Então aqui temos a trombopoiese, a eritropoiese, granulopoiese e a monocitopoiese. Todas essas células passam por um processo parecido. Então elas se diferenciam, por exemplo, aqui na trombopoiese, elas se diferenciam em megacardioblasto e isso acontece mediante um sinalizador. Então tem um sinalizador específico para isso que vai sinalizar para essa célula aqui se diferenciar. Esse megacarioblasto, o núcleo dele vai se enovelando e chega um momento em que ele chega na fase de megacariócito. Esse megacariócito ele acaba explodindo, né? E os fragmentos que sobram dele formam ali as plaquetas. São ali os famosos trombocitos, né? Ou trombócitos. Acontece a mesma coisa na eritropoiese. Então, mediante a um sinalizador, essa célula indiferenciada mieloide ela vai se transformando. Só que no caso da eritropoiese, chega um momento em que essa célula, né, no caso aqui na fase reticulocítica, bem aqui, entre a fase reticulocítica e a de eritroblasto, acontece a expulsão do núcleo. A célula ela vai se preparando para expulsar esse núcleo e ela acaba cuspindo fora esse núcleo. Por isso as células, os eritrócitos, eles não têm, eles são anucleados, eles têm aquela forma de pneu, né? Por conta disso, eles cospem fora esse núcleo para dar espaço ali às proteínas, né? Que são a hemoglobina, que é a hemoglobina e alguns outros elementos lá que ficam lá nas hemácias. Tem a granulopoiese também. Também acontecem mediante. Todos esses processos aqui acontecem mediante a sinalizadores. Então, eles passam aqui pela fase de promielócito basofílico, caso ele se torne um basófilo, promielócito neutrofílico, caso ele se torne um neutrófilo, e eosinofílico, caso ele vá se tornar um eosinófilo. Daí ele vai se evoluindo, evoluindo, passam pela fase de bastonete,
que é quando o núcleo fica ali em forma de bastão. E se ela for, se for um núcleo que seja ali, que seja multilobulado, né? Ele fica aqui com vários lóbulos. É o processo que ele vai passando até chegar na fase final, aqui nas células maduras. Tem a monopoiese também, que é a formação de monócitos. Então é a mesma coisa. Esses monócitos, eles podem se diferenciar em macrófagos, que fazem parte ali da fagocitose, e células dendríticas também, que fazem parte ali da captura de sinais, né? Agora que a gente falou da mielopoiese, a gente vai falar da linfopoiese, que é aqui a formação de linfócitos, né? São ali os três principais linfócitos que participam ali da nossa imunidade, além das células dendríticas linfóides. O processo é parecido com o da mielopoiese. Ele acontece ali também mediante sinais, como toda diferenciação, e ele resulta aqui da diferenciação de uma célula tronco, que vai se diferenciar aqui em célula linfóide. E daí vai formar um linfoblasto. E esse linfoblasto ele vai sofrer algumas modificações e vai passar ali para a formação de uma célula exterminadora, né, que é a natural killer, ou célula NK, linfócito NK. Além disso, ele pode também se transformar em um linfócito maduro, que pode se diferenciar em linfócito T e linfócito B. O linfócito B, ele tem uma especialização que é quando ele está ativado, ele se transforma em plasmócito. Eu vou explicar daqui a pouco o que é cada linfócito, como é que ele age na imunidade daqui a pouco. Mas o processo da linfopoiese é esse também. Além dessas especializações da formação de linfócitos, essa célula indiferenciada linfóide ela pode se transformar numa célula dendrítica. Então ela se diferencia diretamente ali para o dendrítico. Agora que eu falei do tecido hematopoético, eu vou falar do tecido sanguíneo. Então a gente vai passar por alguns tópicos também. A gente vai falar aqui da composição e a função do sangue, o que é plasma sanguíneo, o que são as plaquetas, os eritrócitos, leucócitos e linfócitos. A gente vai falar primeiro dos componentes principais e qual a função do sangue. O sangue, né? Ele é 90% água, tem proteína também, sais minerais, nutrientes, hormônios, gases. São os gases sanguíneos, né? Além do oxigênio e do dióxido de carbono, nós temos ali também o, o nitrogênio, que ele também faz parte lá dos gases sanguíneos. Ele tem algumas funções. Além dessas citadas, tem várias outras. As funções do sangue são, nossa, são muitas funções. Ele exerce muitas funções. Então, ali, as principais, né? Três principais: transporte de nutrientes e hormônios. Então, ele é capaz de transportar, né, pelo nosso organismo todos os nutrientes que são necessários, né, para o metabolismo ocorrer. Manutenção da pressão osmótica. Isso acontece mediante a interação da água com os sais que entram na corrente sanguínea e a regulação da temperatura corporal em momentos de frio e calor. Por exemplo, acontece da gente estar com muito frio e a gente começar a ruborizar porque acontece uma ação, né? A existência de uma ação fisiológica do sangue passar por lá e tentar aquecer aquele local. É um processo bem complexo, mas que também é uma função lá do sistema sanguíneo. Ele é composto ali pelos elementos figurados e também é composto pelo plasma sanguíneo, né? Então temos ali a parte sólida e a parte líquida do sangue. Os elementos figurados ali tem os eritrócitos, que são as hemácias, né? Que são os carregadores, né? São as células que fazem esse transporte de gases, principalmente do oxigênio e do dióxido de carbono. E esses eritrócitos têm algumas funções. Então, tem ali o transporte de oxigênio nos pulmões, como eu acabei de falar. E também, além dessa função, né, as hemácias
podem proporcionar um sistema tampão, justamente por conta da hemoglobina, que além dela se ligar com oxigênio, ela pode se ligar com outras substâncias, ali equilibrando o pH caso seja necessário. Caso haja um desequilíbrio de pH, ele pode tamponar aquele sistema ali e pode equilibrar esse pH. Falando do plasma sanguíneo, ele é composto aqui principalmente por água, mas ele também tem proteínas. Então temos aqui a albumina, que mantém a pressão oncótica, tem as globulinas, né, que são os anticorpos que trabalham junto com a imunidade, com as células imunes. Fibrogênio também, que trabalha no processo de coagulação junto lá com as plaquetas. E tem outros nutrientes, são os eletrólitos, né, que são ali os sais, tem os hormônios, tem os nutrientes também. Também participa das mesmas funções do que a totalidade do sangue. Então tem ali o transporte de alguns gases, né? Tem o transporte de nutrientes, transporte de hormônios, regulação de temperatura, de fluidos e a defesa imunológica e a coagulação por conta desses elementos figurados que ficam mergulhados nesse plasma. Falando ali, como a gente falou de coagulação, é importante a gente falar das plaquetas. Elas também são chamadas de trombócitos e elas são ali fragmentos celulares. Então, a partir ali da especialização daquela célula-tronco, ela se transformou ali em megacariócito. Esse megacariócito, né, uma célula grande, ele acaba explodindo. E esses fragmentos do citoplasma, né, são os fragmentos citoplasmáticos que a gente fala, eles formam ali, são os formadores das plaquetas. Elas são elementos pequenos, como a gente pode ver aqui na imagem, são bem pequenos mesmo, são menores até que as hemácias, e elas têm ali um papel na coagulação sanguínea, né? O principal papel dela é justamente a coagulação, ela é conhecida justamente por isso. Ela também participa de cicatrização e de liberação de fatores de crescimento. Então, elas contribuem ali para a regeneração celular. É importante também a gente citar que as plaquetas, elas são fatores coagulantes. Então, se a gente toma um remédio ali que seja um anticoagulante plaquetário, essa coagulação ela acaba sendo sanada. Por exemplo, caso a gente tome AS, que é um anticoagulante, ele acaba inibindo a ação dessas plaquetas e a gente acaba não coagulando. A gente pode usar isso a nosso favor, mas também pode desfavorecer algumas situações, como por exemplo em casos que a gente tenha dengue e a gente se medique de forma errada. Isso pode acabar ocasionando uma hemorragia interna por conta desse processo, né, de inibição de coagulação por conta dessas plaquetas. Depois das plaquetas, é importante a gente falar dos eritrócitos, né, que são os famosos eritrócitos. Eles que dão a cor do sangue, também eles são chamados de glóbulos vermelhos, não é à toa. Eles têm ali uma estrutura bicôncava, né? Essa estrutura também é chamada de formato pneumático, porque ele tem ali um formato de um pneu. Ele tem esse formatinho justamente por conta da ausência do núcleo, né? Como ele cuspiu fora o núcleo, ele é assim, meio achatadinho, parece uma moeda. E isso facilita também na passagem dele por vasos sanguíneos bem pequenos, né? Que são os capilares. Além desse formato, ele tem uma capacidade, né? Ele tem uma flacidez muito interessante que ajuda ele, auxilia nessa nessa passagem. Então ele pode se contorcer e pode passar por partes que são muito curtas, né? Justamente para exercer o papel dele, que é levar gases, né? Porque se não existe coagulação, não existe oxigenação, não existe troca de gases, o metabolismo do nosso corpo ferra inteiro. Então, eles têm essa forma, não é à toa. Função é transporte de oxigênio dos pulmões para os tecidos e o retorno de dióxido de carbono dos tecidos para os pulmões. Os eritrócitos, eles têm essa coloração avermelhada por conta da hemoglobina. Hemoglobina, ela é como se fosse um pigmento. Então, ela tem a função ali, é uma aloenzima, né? Então, ela tem essa função ali de carregar esses gases. Tem um grupo M que se liga ao oxigênio e tem alguns grupos alostéricos por ali onde o dióxido de carbono se liga.
Então, essa proteína ela muda sua conformidade conforme o necessário para fazer essa dinâmica, né, de troca de gases. É uma coisa muito interessante. Após falar sobre os eritrócitos, que são as células vermelhas do sangue, é importante a gente falar sobre os leucócitos, que são as células brancas, né, conhecidas como as células brancas. Elas têm ali um papel importante na imunidade, cada um tem um papel muito bem especificado. São várias células e eu vou citar aqui as principais. Antes da gente falar dos leucócitos, é importante a coloração, né? Porque na histologia a gente usa alguns corantes, e esses corantes, eles acabam tendo afinidade com estruturas dependendo da acidez e a basicidade, dependendo do pH. Então, dependendo ali da composição dessa estrutura, esses corantes eles vão se comportar de maneira diferente. Vão ali expor algumas porções da célula, vão ocluir algumas outras. Então, falando disso, a gente tem que falar dos dois principais corantes, que são a hematoxilina e a eosina. A hematoxilina, ela tem ali afinidade por estruturas ácidas. Então, ele se comporta ali como um corante básico. Já a eosina, ela tem ali uma afinidade por estruturas básicas. Então, ele se comporta ali como um corante ácido. É um o contrário do outro. A partir desse contraste, a gente consegue enxergar as estruturas no microscópio. E a gente consegue enxergar as estruturas lá muito bem delimitadas. Falando aqui do neutrófilo, né, dos neutrófilos, eles são as células brancas mais abundantes, né? Dentre as células brancas, eles são as células brancas mais abundantes. Então, 65 a 70% das células brancas são neutrófilos. Eles têm ali um papel importante em processos inflamatórios agudos, né, infecções bacterianas. O nome neutrófilo se dá por conta da característica do citoplasma dele ser neutro, né? Então não é tão ácido nem é tão básico. O que acontece é que os corantes acabam não pegando muito bem. Então a gente consegue enxergar o núcleo dele muito bem delimitado. O núcleo, ele geralmente se tinge pela hematoxilina. Então os núcleos celulares, né, eles ficam tingidos ali de um azul mais arroxeado. Como a gente pode ver aqui, o neutrófilo ele tem um núcleo multilobulado. É diferente de multinucleado. Multinucleado que tem mais de um núcleo. Multilobulado é que tem vários lóbulos. Lóbulos são essas porções aqui, parecem bolsas, né? Ele acaba se rearranjando de uma forma em que mostra esses carocinhos assim se formando, mas eles não se dividem. Continua sendo só um núcleo, é só o formato dele. Como a gente viu, passa pela fase de bastonete e daí vai se formando os lóbulos posteriormente. Depois dos neutrófilos, nós temos os basófilos. Eles são ali, eles são menos abundantes, né? Eles têm ali mais ou menos ali 0,5 de existência ali entre as células brancas, né? E o próprio nome já diz, basófilo. Ele tem uma característica mais básica. Por ele ser básico, por esse citoplasma dele ser básico, a gente consegue jogar a hematoxilina nele e delimitar muitas estruturas, porque ele tem grânulos citoplasmáticos. Esses grânulos, eles são ali formados por vários substâncias humorais, né? Então lá tem a histidina, tem umas substâncias ali que auxiliam em processos inflamatórios e os basófilos têm muitos grânulos que têm essas substâncias. E esses grânulos têm uma característica ácida. Justamente por essa característica ácida, além do núcleo, né, ele acaba sendo tingido desse azul arroxeado. Então a gente consegue ver ele, né? Se a gente olhar lá no microscópio, a gente consegue ver esse azul arroxeado muito forte por conta dessa grande quantidade de grânulos. Tanto que é até difícil de enxergar o núcleo lá na visão do microscópio por conta dessa grande quantidade de grânulos. Tem também os monócitos. Eles conseguem se diferenciar em macrófagos, né? E células dendríticas também, como a gente viu lá
no processo da mielopoiese, ele consegue se diferenciar em células dendríticas. E esses macrófagos, os monócitos, eles são ali responsáveis pela fagocitose. Então, tudo que tiver de ruim lá, ele vai fagocitando, vai pegando, vai comendo, vai digerindo. É como se fosse um grande carro de lixo do nosso corpo, do nosso organismo. Ele vai capturando todas essas substâncias ruins, vai fagocitando. Ele é importante lá na nossa imunidade justamente por conta dessa fagocitose. Então, se ele pegar ali um fragmento de bactéria, ele consegue ali entender que tem uma coisa errada acontecendo e ele funciona como um mensageiro secundário. Esse negócio do mensageiro secundário é que se ele encontra ali uma bactéria, né, um fragmento de bactéria, uma bactéria que já morreu, ele entende, nossa, tem alguma coisa errada aqui acontecendo. Vou recrutar outras células para a gente poder contornar essa situação. Então, essa é a função dele de mensageiro secundário. Além desses três que eu acabei de falar, tem os eosinófilos. Os eosinófilos, eles são bilobulados. Então, como os neutrófilos têm vários lóbulos, os eosinófilos têm dois lóbulos. Então, por isso que é bilobulado. Ele também Ele também se tinge de azul arroxeado, né, por conta dessa grande quantidade de grânulos, mas o citoplasma deles é ácido. O citoplasma deles é básico. Então, a eosina, né, que tem essa característica ácida, ela consegue interagir com esse citoplasma que é básico. Então, o citoplasma dele acaba ficando um pouco mais alaranjado. Não aparece aqui na imagem, mas se a gente olhar no microscópio, a gente consegue ver que ele é mais alaranjado. Ah, nessa imagem aqui tem, dá para enxergar. Olha aqui. Eosinófilos têm aqui uma característica mais alaranjada, enquanto os basófilos, olha, eles têm aqui essa característica mais azul arroxeada, enquanto os neutrófilos, como são neutros, ficam na sua neutralidade, né? A gente consegue ver o núcleo bem delimitado por conta dessa acidez, né? Lá no núcleo tem os ácidos nucleicos e o citoplasma ele acaba sendo transparente, a sua grande parte. Voltando aqui. Os eosinófilos eles são importantes, né, em reações alérgicas e infecções parasitárias. É, algumas células brancas possuem um papel assim, importante, como por exemplo aqui os basófilos, eles participam da anafilaxia, que são situações em que a nossa alergia está tão grande que a gente começa a passar muito mal. É uma emergência fisiológica, então a gente acaba tendo que ir para o hospital, né? Como, por exemplo, há casos em que a pessoa não pode comer camarão porque existe uma substância em que o corpo não lida bem. E os basófilos estão lá para isso. Eles vão lá, aumentam a circulação sanguínea, recrutam outras células, orquestram isso de algum jeito, e aquilo vai piorando, e a pessoa começa a passar muito mal e vai para o hospital. Eles fazem parte disso também, por conta dos basófilos. Além dessas que eu acabei de falar, tem também os linfócitos, né? Os linfócitos são como se fossem ali os soldados do nosso organismo. São ali a tropa de choque. Então tem ali os linfócitos B, os T e as células NK. São as principais células de defesa do nosso organismo. Linfócitos B, eles são produzidos ali e amadurecidos na medula óssea. Eles servem ali para combater esses anticorpos, né? Então tem ali algumas substâncias que fazem mal, e eles combatem esses anticorpos. E eles combatem invasores também, como vírus, bactérias. Além disso, os linfócitos B, eles servem ali como se fossem um grande arquivo de memória. Então, eles verificam ali os anticorpos, memorizam aquilo e fazem ali a nossa memória imunológica. É para isso que eles servem. Os linfócitos T, eles coordenam outras células de defesa, né? Então eles fazem ali uma orquestra e eles acabam recrutando outras células de defesa também. Eles também têm uma função de defesa igual a do linfócito B. Além desses dois, tem também as células NK. Essas células NK, elas são ali, NK vem de Natural Killer. Natural Killer é matador natural.
Então, assim, ele não precisa chegar e reconhecer e saber, ele só chega lá, vê que tem alguma coisa errada e ele mata. Ele serve ali para matar células infectadas, né, por vírus, bactérias ou células cancerígenas. É muito importante porque se a gente conseguir enxergar esses linfócitos no sangue, a gente pode ter ali uma suspeita de algum câncer, no desenvolvimento de algum tumor nesse organismo. Essa foi a minha apresentação sobre o tecido sanguíneo hematopoético. Espero que tenha gostado. Muito obrigado.